A temporada começa com Gen contando os acontecimentos até o momento para as crianças da aldeia. Ele conta como todos do mundo viraram pedra por conta de uma luz misteriosa e que apenas milhões de anos depois um deles, o Senku, acordou e com sua inteligência e muita pesquisa conseguiu fazer o fluido de reviver. Porém logo depois ele acabou revivendo o Tsukasa, um cara que prefere o mundo como está, um mundo de pedra onde a ciência não existe e quem tem a força lidera. Galera, já chegamos aos 230 mil inscritos, vocês são fora de série, sério. Então vamos chegar nos 250 mil agora, galera. Então vamos dar aquela força pro canal e se inscrever e arregaçar no like aqui embaixo para bater a meta de 6.204 likes. E agora, bora lá. E assim chega no momento atual, onde Senku conseguiu encontrar um reino da ciência, enquanto Tsukasa adquiriu seu exército e os dois se preparam para se enfrentarem. Senku então diz que agora que eles já criaram um celular, tava no momento de criarem mais uma vantagem para eles graças à ciência. Ele explica para todos da vila que dessa vez eles irão criar lamen espacial, por ser uma comida fácil de ser preparada, nutritiva e leve, sendo perfeita para um momento de guerra, especialmente no inverno. E assim todos se preparam para produzir a comida espacial. Depois do lamen pronto, Senku explica que ele deve ser congelado e em seguida eles devem usar uma bomba de vácuo para retirar todo o ar do alimento, criando assim uma comida liofilizada, deixando o lamen seco, leve e pequeno para ser transportado e precisando somente de água quente para ficar pronto em alguns instantes, tornando tudo prático. Todos da vila amam o lamen espacial e Senku se lembra do seu pai, com quem ele costumava comer o lamen. Com a comida eles estavam prontos para a guerra, mas Ruri comenta que não quer que ninguém se machuque. Senku a tranquiliza, dizendo que eles não vão machucar ninguém, só estão enfrentando Tsukasa para conseguir de volta o fluido de reviver, que conseguirão facilmente com a ajuda dos dois amigos dele que estão infiltrados no exército de Tsukasa, o Taiju e a Yuzuriha. Nesse momento o grupo percebe que a vila estava mais uma vez escutando o disco deixado pela cantora Lilian, admirando sua belíssima voz. Isso faz Gen ter uma ideia. De noite ele vai falar com Senku e Chrome escuta a conversa. Gen diz que o exército de Tsukasa estava com ele por ele sempre ter sido uma figura popular, então ele apresenta seu truque, conseguir imitar a voz de Lilian. Com sua voz ele poderia fingir ser ela e mentir sobre o mundo não ter sido completamente destruído, fingindo que a ajuda está a caminho, e mostrar o disco com a voz única de Lilian, provando de fato ser ela. Senku adora o plano, pois se o exército de Tsukasa pensasse que eles estavam com a famosa Lilian, com certeza mudariam de lado. Então o Chrome aparece dizendo que não tinha entendido o plano. Gen explica novamente para ele, dizendo que bastava gravar sua voz imitando Lilian, dizendo falsas esperanças para ganharem a lealdade do exército de Tsukasa, não se importando nem um pouco com a fúria do povo quando descobrirem a mentira. No dia seguinte, Senku repassa o plano deixando Chrome responsável pela engenharia, Magma por transportar o celular e Gen por guiar o caminho. Porém eles ainda tinham que dar um jeito em Homura, que estava vigiando eles a pedido de Tsukasa. Como ela não podia ver eles transportando os celulares, Senku coloca várias bombas de barulho na direção oposta que eles vão passar para distrair ela para que eles possam seguir o caminho sem serem vistos. Como o medo do exército de Tsukasa era que Senku e seu reino da ciência tenham adquirido pólvora, como previsto, Homura vai até o local do barulho da explosão para verificar a causa e Kohaku vai atrás dela. Porém Homura sente sua presença e desvia do seu ataque com facilidade com movimentos que Kohaku estranha, pois não conhecia a ginástica que Homura costumava fazer. Uma perseguição começa e apesar de Kohaku deixar claro que não tem intenção de machucá-la, Homura continua fugindo e tenta cansar Kohaku de toda forma, mesmo não conseguindo resultado. Kohaku decide então atrair Homura para a direção do vilarejo e chegando perto de lá, Senku usa uma bola de luz cegando todos que estavam perto, incluindo Homura, que é finalmente capturada. Porém ela facilmente se livra dele por ele ser um fracote. Então rapidamente ela desvia de todos e nota que estava faltando Gen, Chrome e Magma e percebe que o único objetivo para eles precisarem de Gen fora do vilarejo era para ele guiar os dois para a base de Tsukasa e corre na direção deles. Mas se Homura alcançasse o trio e destruísse o celular ou conseguisse avisar Tsukasa, o plano deles iria pro ralo. Então sobra para o resto do grupo alcançar a Homura e impedir ela. Obviamente, Senku tem algo da ciência para ajudar na busca. Uma luz negra que faz as gemas azuis brilharem como elas brilham antes do amanhecer. Ele explica que jogou o pó da gema azul em Homura e graças à luz negra, consegue seguir o rastro deixado por ela, o que facilitava bastante a busca. Mas com a forma que ela se movimenta, Kohaku pergunta a Senku se eles realmente vão conseguir capturar Homura sem machucar ela. E ele responde que ninguém precisaria se ferir graças à arma mais poderosa da guerra moderna, a transmissão de dados, que estava naquele momento sendo levada pelo trio. Lá eles recebem um sinal do grupo e Gen percebe que eles estavam avisando que Homura estava seguindo eles, e o trio aperta o passo sem comentar nada sobre o celular para não correr o risco de Homura ouvir algo. Porém Senku tinha uma ideia melhor. Eles estavam caçando Homura enquanto ela caçava Gen e os outros, mas com o celular eles podiam virar o jogo para transformar em um ataque combinado, sem necessidade de machucá-la. Mas antes do amanhecer, o pó da gema azul brilha e Homura percebe o
pó na sua mão e o lava no rio, fazendo o rastro sumir. Felizmente, Gen e Senko estavam se comunicando através do código Morse, mandando mensagens para saber a localização e a situação um do outro. Com isso, eles conseguem atrair Homura para um determinado ponto através de uma armadilha e derrubam ela do alto, pegando ela desprevenida. Ela pensa que vai morrer com a altura, mas Kurapika salva e finalmente eles conseguem capturar ela, para Gen e os outros partirem para a missão em segurança. Depois de um tempo, eles finalmente chegam na base de Tsukasa, onde encontram várias estátuas de pessoas fortes que estavam sendo reunidas para serem revividas. Magma pensa que o melhor era quebrar as estátuas ou pelo menos seus braços para tornar eles impossibilitados de lutar. Porém, Gen o impede e Chrome diz que eles não precisam ferir ninguém, pois só precisavam fazer o exército de Tsukasa mudar de lado, e Magma aceita, com os dois agradecendo por ele estar do lado da ciência, porque claramente seria um problema se ele estivesse com Tsukasa. E assim Gen os guia até ao túmulo falso de Senko, na qual sabia que os infiltrados Taiju e Yuzuriha sempre o visitavam para não levantar suspeitas que Senko estava vivo. Então eles instalam um celular no túmulo, afinal se alguém visse Taiju e Yuzuriha conversando com Senko lá, pensariam que estavam conversando com seu amigo que foi de base e não levantariam suspeitas. Eles cavam um local que irão esconder o celular, mas em um local mais duro, Magma usa sua força para quebrar a pedra. Porém isso faz um barulho muito alto e um dos integrantes do exército de Tsukasa, chamado Kyo, que possui uma super audição, escuta e corre até o local. Eles rapidamente terminam de enterrar o celular e se escondem, mas o Kyo encontra eles e uma perseguição começa. No dia seguinte, como de costume, Taiju e Yuzuriha vão até o túmulo de Senko enquanto são vigiados pela guarda de Tsukasa, Nikki. Eles fazem como de costume até que Yuzuriha percebe um buraco no túmulo. Ela conta pra Taiju e como eles não podiam pegar uma pá ou algo assim, Taiju usa sua força para puxar o fone enterrado. E assim finalmente eles conseguem contato com Senko, com os dois se emocionando ao finalmente conversarem depois de quase um ano sem se falarem. E tudo isso graças à tecnologia que permite que eles se falem mesmo estando em locais bem distantes. Nikki estranha a emoção dos dois, se perguntando se é aniversário da morte de Senko ou algo do tipo. Enquanto isso, Senko explica que eles precisam fazer alguém do exército de Tsukasa mudar de lado e para isso deverão levar a pessoa escolhida até o fone. Taiji pergunta se essa é a melhor forma de evitar derramamento de sangue e após Senko confirmar, ele obedece o pedido sem precisar de mais explicações. Porém, antes de chamar alguém, ele explica que achou o fone enterrado no seu túmulo falso, mas que não encontrou ninguém com ele e Senko fica preocupado se algo aconteceu com Gen e os outros. Enquanto isso, o trio estava sendo encurralado em um mato por Ukyo, que estava se preparando para atingir eles com suas flechas. Então Chrome bola um plano e usa a bateria reserva que eles levaram para deixar com Taiji e Yuzuriha, e a usa para colocar fogo, criando uma fumaça que tampa a visão de Ukyo. Enquanto Chrome e Magma fazem barulho atraindo Ukyo, Gen foge, porque sem ele o plano estava perdido. Voltando pro túmulo de Senko, Yuzuriha e Taiji decidem chamar Nick para mostrar o fone, enquanto no reino da ciência eles finalizam uma mola de relógio para fazer o disco girar sem precisar ser manualmente. Porém Senko continua preocupado, pois nada adiantaria se Gen não aparecesse, mas nesse momento ele aparece, chegando bem a tempo de darem andamento no plano. Então quando Taiji finalmente consegue convencer Nick a ouvir eles, Gen já estava aguardando para imitar a voz da cantora Lilian como combinado. Por sorte, Nick se mostra uma grande fã de Lilian, ou seria azar, pois ela começa a fazer várias perguntas para Gen, para garantir que de fato estava falando com Lilian. Na primeira pergunta eles até conseguem se sair bem, mas na segunda, Nick percebe que não estava conversando com a verdadeira Lilian. Gen fica aflito, mas Senko coloca o disco que eles têm dela, fazendo Nick se emocionar ao ouvir a voz da sua cantora favorita. Então mesmo sabendo que Lilian não estava mais entre eles, ela aceita mudar pro lado do reino da ciência em troca de Senko proteger a única música que sobrou de Lilian naquele mundo para ela. Nick diz que o plano deles era até bom e que ela irá ajudar Gen a ser mais convincente ao fingir ser a Lilian. Porém ela os alerta sobre Ukyo, que estava nesse momento caçando Chrome e Magma. Ela explica que ele e sua audição impecável será um grande problema pro plano, pois depois de tocar várias vezes a mesma música, ele começará a desconfiar. Gen explica que ele era um sonar em um submarino e por isso tinha uma audição tão boa, sendo o motivo de Tsukasa ter despertado ele. Então Yuzuriha tem a ideia de reunir todos do exército enquanto Ukyo não estava por perto, e reunir o máximo de pessoas possíveis para passar o disco menos vezes. Enquanto isso, vemos que Magma usou Chrome como isca para descobrir a localização de Ukyo. Porém Chrome é mais inteligente e percebe que Ukyo estava mudando sua localização toda hora exatamente para não ser descoberto, e que apesar de parecer ter boa mira, estava errando todas as flechas. Então depois de pensar um pouco, Chrome percebe que a intenção dele é capturar os dois vivos para que possam ser interrogados, e decide que a melhor opção é se render antes que Ukyo decida mudar de ideia e ferir eles. Ele resgata um pedaço da sua roupa e a usa para estender uma bandeira branca e ser capturado por Ukyo, que o leva até Tsukasa, enquanto Magma corre de volta pro vilarejo para avisar da sua captura. Kohaku rapidamente começa a correr para salvar seu amigo, mas é
impedida por seu pai. Em seguida, Senku explica que ninguém vai sozinho resgatar Chrome, pois eles irão todos juntos, porque com Homura presa, eles não precisam esperar mais nada para atacar, porém eles terão que transportar tudo que já construíram até agora junto com eles, e para isso terão que construir um automóvel. Então o reino da ciência volta ao trabalho mais uma vez, com Senku se divertindo com a construção, já que sabia que enquanto Chrome não abrisse a boca, eles estariam seguros. Enquanto isso, Tsukasa tenta arrancar informações de Chrome a todo custo, chegando a ameaçar jogar ele no rio e o chantagear de várias formas, mas mesmo assim Chrome se mantém firme sem dizer nada. Então Ryoga solta ele no rio, mas depois de um tempo com Chrome caindo em direção à morte certa, Ukyo atira uma flecha em seu capuz prendendo ele, e em seguida Tsukasa joga uma ponte para ele, o deixando a salvo. Com isso, Tsukasa percebe que Chrome não vai trair Senku, mesmo que sua vida estivesse em risco. Então ele pergunta para Ukyo onde foi que ele encontrou Chrome para que eles possam tentar adivinhar o que ele queria. Chrome acha que tudo vai pro ralo porque Ukyo encontrou eles no túmulo de Senku, então era só uma questão de tempo para eles investigarem e descobrirem tudo. Mas para sua surpresa, Ukyo mente dizendo que o encontrou sozinho perto do fluido de reviver, o ácido nítrico, e diz que provavelmente ele estava atrás de um pouco dele. Enquanto isso, o reino da ciência finalmente adquire um motor a vapor. Com isso, eles estavam apenas a um passo de finalizar o automóvel que eles nomeiam de Steam Gorilla. Enquanto isso, Chrome é preso em uma caverna com grades de bambu e Ryoga questiona Tsukasa por ter prendido ele em um lugar tão aberto e fácil de ser localizado e resgatado. De volta à vila, todos trabalham para fazer pneus resistentes feitos de bambu, próprios para suportarem ruas não pavimentadas, como as que eles irão enfrentar. E assim, depois de um trabalho duro, o Steam Gorilla finalmente fica pronto e todos ficam emocionados com mais uma evolução do reino da ciência. Mas Kazek fica triste, pois Chrome não pôde fazer parte daquele trabalho. Com o automóvel pronto, todos preparam para irem salvar Chrome. Porém, nesse momento, os idosos da vila contam que conversaram entre si e tomaram a decisão de ficarem para trás, para não atrapalharem Senku e os outros. O grupo questiona a decisão porque o exército de Tsukasa poderia decidir atacar o vilarejo, e se fizesse isso, quem estivesse nele estaria completamente indefeso. Porém, mesmo sabendo do perigo, os idosos continuam firmes na decisão porque tinham fé que Senku iria deter o exército de Tsukasa primeiro. Então Senku e todos os outros do vilarejo, com exceção dos idosos, partem para o resgate de Chrome em direção ao exército de Tsukasa. Depois de um longo caminho e dificuldades de locomover o automóvel na estrada, finalmente o grupo se instala próximo do exército de Tsukasa. Mas para poderem resgatar Chrome, eles precisam descobrir onde ele estava sendo mantido como prisioneiro. Então Suika resolve entrar em ação novamente como detetive e rola até a base de Tsukasa, onde se esconde na sua melancia, procurando por diversos lugares até finalmente encontrar Chrome. Ela volta e conta para os outros que o encontrou sendo vigiado por muitos guardas. Magma pensa em ir até lá e dar uma surra neles, mas Senku tinha uma ideia melhor: melhorar o Steam Gorilla para que ele virasse um tanque super poderoso e resistente. Então todos seguem as instruções de Senku, buscando todo tipo de folhagem, na qual eles fervem, lavam, pressionam e secam até tudo virar papel. Todos estranham, afinal o papel é um material extremamente frágil. Porém Senku passa o material nele e em seguida passa ferro, fazendo um escudo de papel. Kinho diz que é difícil acreditar que um escudo de papel aguentaria os golpes do exército de Tsukasa. Senku aceita o desafio e pede para ele o atacar com tudo usando uma lança de verdade. Kinho acha aquilo perigoso, mas Senku diz que se é para testar a resistência, não podem fingir um ataque. Então Kinho ataca Senku com toda a sua força e todos se surpreendem com a resistência do escudo de papel. Senku explica que o material que ele passou no papel era plástico derretido, que misturada com a flexibilidade do papel forma uma resina de carbono, sendo o mesmo material usado nos carros de Fórmula 1 e em foguetes por ser um material extremamente leve e resistente, e assim eles cobrem todo o automóvel com a resina de carbono, dando um power up no Steam Gorilla, deixando ele pronto pro resgate. Enquanto Chrome espera tranquilamente pelo seu resgate, um dos guardas pisa onde não devia, fazendo o chão desmoronar e revelando uma armadilha. A verdade é que Tsukasa sabia que Senku não deixaria um amigo para trás e imaginou que ele era capaz de construir um motor a vapor, e por isso fez Chrome de isca, deixando ele em um local bem aberto e fácil de se aproximar, porém recheado de armadilhas. Chrome, percebendo o plano de Tsukasa, entra em desespero, porque sabia que Senku cairia direitinho nele. Então ele toma uma decisão: ele mesmo vai se salvar sozinho para impedir que seus amigos se machuquem. Mas ele acaba ganhando mais um problema chamado Yo, um novo guarda para vigiar sua prisão, e um antigo policial que, apesar da profissão, não respeitava as regras, atingindo até mesmo a própria polícia para eliminar criminosos por diversão, o que fez ele amar aquele mundo de pedra no qual as leis não existiam. Mesmo assim, Chrome continua confiante que vai conseguir uma forma de fugir usando o poder da ciência. Porém, todas as suas coisas tinham sido levadas quando foi revistado, e as paredes e o solo eram duros para serem cavados. Também não dava para ficar um tempão desgastando as cordas dos bambus, porque os guardas iriam ver. Então Chrome finge estar apertado para ir no banheiro e é levado por alguns guardas até o matinho,
caminho, onde ele aproveita o momento para pegar todo tipo de material que encontra à sua volta. Quando ele retorna à prisão, analisa os materiais que conseguiu e pensa que a coisa mais útil que tem são os galhos que poderiam ser usados para produzir fogo. Porém, infelizmente, ele não consegue produzir nenhuma faísca. De noite, alguém joga a bateria do Chrome para ele, enquanto os guardas dormiam. Ele pensa que só podia ser Taijo ou Yuzuriha o ajudando e tenta colocar fogo nas cordas de bambu, mas infelizmente a faísca acorda os guardas, incluindo Yo. Ele pergunta como um primitivo como Chrome conseguiu fazer fogo e ao ver os galhos, começa a rir pensando que Chrome se considera um cientista por conseguir fazer fogo com galhos. Irritado por ser motivo de piada, para provar que não é um mero primata, sem risco de dar nenhuma informação importante, ele acaba dizendo que se ferver da água do mar consegue adquirir sal, fazendo os caras rir mais ainda por ele achar aquilo uma coisa inteligente. Porém, isso faz Chrome se lembrar que com a água do mar ele pode conseguir hidróxido de sódio, percebendo que com isso facilmente conseguiria fugir dissolvendo as cordas do bambu. Como ele não tinha água do mar, ele decide fabricar a água salgada com seu suor e depois de muito custo, ele consegue a água salgada, que junto com a eletricidade da bateria forma um hidróxido de sódio. Rapidamente ele derrota todas as cordas, se livrando da prisão de bambu e com a ajuda de um deles, Chrome solta a armadilha que ainda estava aberta. Como ele sabia onde estavam todas as outras, ele consegue se esquivar delas e fugir, deixando todos os guardas para trás, com exceção de Yo, que o persegue furioso, sem entender como o mero primata conseguiu fugir da prisão. Chrome foge dele até chegar em um abismo onde fica cercado. Ele tenta lutar com Yo, mas não consegue ser páreo para um policial treinado. Então Yo pergunta se ele quer voltar para a prisão se rendendo ou se prefere voltar morto, e Chrome confessa que de toda forma ele vai de base. Nesse momento, Chrome cospe uma quantidade enorme de sangue, explicando que pegou pneumonia de uma pessoa da vila. Ele então cospe o sangue em Yo, que fica completamente apavorado, fazendo Chrome conseguir escapar. Na instalação do Reino da Ciência, Kohaku vigia o movimento com o telescópio quando se surpreende ao ver Chrome andando em sua direção. Todos ficam felizes em ver que ele tinha conseguido escapar e Chrome explica que encontrou eles graças a Suika, pois viu a direção que ela seguiu naquele dia que foi procurar por ele. Em seguida, ele conta como conseguiu fugir da prisão, fazendo eles perceberem que mesmo separados, ele e Senko continuam sendo uma dupla de cientistas. Então Hori percebe o sangue na sua boca e Chrome revela que com algumas plantas conseguiu fazer um líquido vermelho para espantar um guarda. Enquanto isso, Yo percebe que foi enganado e dá um chilique. Chrome também conta para todos que fugiu usando a bateria graças à ajuda de alguém, mas Senko diz que Taijo não poderia ter pensado em algo tão científico assim, e Yuzuriha está ocupado em uma missão confidencial. Nesse momento, Chrome avista o Steam Gorilla tomando um susto e Senko explica que agora que Chrome se juntou a eles, a batalha será para capturar a Caverna Milagrosa para eles poderem reviver as pessoas e fabricarem pólvora. Porém, antes disso, eles vão trazer o máximo de pessoas do exército pro lado deles com o plano de Lilian, com Gen estando mais preparado graças à ajuda de Nick, mas ainda assim eles teriam que tomar muito cuidado com o Kyo e sua super audição. Então Taijo, Yuzuriha e Nick reúnem várias pessoas do exército para escutarem a música de Lilian e em seguida, enquanto todos ainda estavam encantados com a canção, Gen entra em ação convencendo a todos que era Lilian, deixando Nick orgulhosa. Gen dá seu discurso finalizando com Lilian pedindo para todos ajudarem Senko, com a desculpa que ela e os resgates iriam demorar até chegarem ao Japão. O plano funciona e eles espalham cada vez mais a falsa mensagem de Lilian, porém isso desperta o interesse de Ukyo. Agora Gen terá que se superar para que a super audição de Ukyo não perceba a farsa, mas assim que Gen fala, Ukyo diz em inglês, a língua de Lilian, que sabia que era Gen que estava falando com ele. Senko e Gen pensam que tudo está perdido até que Gen percebe que com certeza tinha um motivo para ele ter admitido a descoberta somente em outra língua, refletindo que ele também não chamou Tsukasa e os outros do exército quando descobriram eles perto do túmulo de Senko. Então Senko pega o telefone e pergunta, também em inglês, se foi Ukyo quem entregou a bateria para Chrome e ele confirma, explicando que se eles tivessem resgatado Chrome estariam eliminados. Porém Senko lembra que Ukyo foi o motivo de Chrome ter sido preso e ele admite que ainda estava em busca de descobrir que tipo de pessoas eles eram. Ele então conta que descobriu a missão secreta de Yuzuriha. Ela fingia passar o dia costurando para todos do exército, porém ela fazia aquilo extremamente rápido para passar o resto do dia juntando os pedaços das pessoas que Tsukasa quebrava, montando como quebra-cabeça, pois daquela forma as pessoas poderão voltar com vida. Ukyo diz que se surpreendeu ao ver que mesmo naquela situação, eles ainda lutavam para salvar a humanidade, incluindo as pessoas que Tsukasa estava destruindo. Ele então diz que pode cooperar com Senko com apenas uma condição, que ninguém pode ser eliminado. Ele conta que quando foi despertado por Tsukasa, sentiu tristeza assim que viu ele destruindo as estátuas, porém ele ainda queria impedir que as pessoas que reviveram se autodestruíssem, e por isso acabou ignorando Tsukasa com uma desculpa de que não reviver as pessoas não é homicídio, mas agora ele diz que tá cansado de tantas baixas, e por isso vai ajudar Senko, mas ele alerta que se Senko eliminar uma única pessoa, o acordo entre eles será desfeito. Senko se empolga porque
porque desde o início a intenção dele era não eliminar ninguém. Ukyo então faz o acordo com ele, dizendo que agora sabia que Ryoga mentiu sobre alguns deles terem sido eliminados por Senku no ataque do vilarejo, e que percebe que Ryoga e Tsukasa são os verdadeiros problemas. Enquanto isso, um dos guardas conta pra Tsukasa que Chrome conseguiu escapar, e que Yo se sentiu responsável por ter deixado ele fugir e foi embora, e entrega o pedaço da pedra que cobriu o olho de Yo. Tsukasa e Ryoga vão até o túmulo de Senku, onde ele conta pra Tsukasa que ouviu que alguns de seus homens estavam se reunindo lá por algum motivo, mas Tsukasa não se importa, pois tinha ido até lá para enterrar o único pedaço que sobrou de Yo, mostrando estar em um momento de luto. Ele lamenta, dizendo os nomes dos guerreiros que ele já perdeu, incluindo os que Ryoga entregou pra morte, e percebemos que, diferente de Ryoga, Tsukasa se importa com seus guerreiros. De volta ao reino da ciência, vemos que Senku modificou mais uma vez o Team Gorilla, adicionando um tanque que irá explodir um disco de ruptura que vai fazer um barulho grande o suficiente para assustar os guardas da Caverna Milagrosa. Agora finalmente chegou o momento de todo o reino da ciência atacar, e para isso, eles reúnem as forças do vilarejo, de Taijo e Uzuriha, além dos novos aliados que mudaram para o lado deles, ficando prontos para atacar. E assim Tsukasa finalmente descobre o telefone enterrado no túmulo de Senku, ficando furioso, enquanto Senku e os outros estavam prontos para tomar a Caverna Milagrosa, onde possui o líquido de reviver e de fabricar pólvora. Com o que o vigia, Senku explica para todos que eles terão que tomar a caverna sem nenhuma baixa e em apenas 20 segundos, o tempo que duraria o pânico e o instinto de fugir dos guardas, porque depois desse tempo eles iriam esfriar a cabeça e contra-atacar. Então Senku, Chrome e Gen vão juntos no Steam Gorilla, enquanto os outros atacam por fora, pegando os guardas desprevenidos. Enquanto o tempo passa, Senku usa o canhão para causar uma explosão com ácido sulfúrico, deixando os guardas em pânico como ele havia previsto. Os guardas tentam impedir o grupo, mas eles estavam bem equipados com escudos de fibra de carbono. Porém, depois de muito avançar, o Steam Gorilla acaba caindo em uma das armadilhas de Tsukasa, mas isso já era previsto, então Magma segue o plano, pegando uma placa de cobre que é uma verdadeira bomba sonora, que derruba todos os guardas, deixando o caminho livre, faltando ainda 10 segundos para eles tomarem a caverna. Todos avançam, enquanto a informante de Tsukasa observa tudo e corre para avisar ele, porém Ukyo e Nikki a impede, enquanto os outros, que também mudaram de lado, seguravam outros guardas que tentavam fugir. Ao mesmo tempo, uma boa parte dos guardas ainda estavam lutando e revidando o grupo, mas Taijo usa a bomba sonora para derrubar eles, e em seguida todos são capturados pela Nikki e os demais, e assim eles conseguem tomar a caverna poucos segundos antes de acabar o tempo. Depois de um ano esperando o momento certo, eles finalmente recuperam o ácido nítrico e Senku revela ter trago já pronto o enxofre e o carvão, bastando misturar o pote com ácido nítrico para que eles consigam pólvora. Mas infelizmente Ukyo percebe que Tsukasa e Ryoga já estavam chegando muito antes do previsto. Ele tenta alertar todos, mas acaba sendo atingido por uma flecha e caindo em cima de Senku, fazendo o pote de fazer pólvora cair. Agora com um amigo ferido e sem nenhuma arma de ciência a seu favor, eles estavam diante dos homens mais fortes, Tsukasa e Ryoga. Gen imita a voz de Lilia dentro do tanque para eles serem protegidos pelos homens de Tsukasa, mas Ryoga diz saber que é Gen, deixando ele sem nenhuma jogada. Ryoga então negocia a vida de Senku em troca da segurança dos outros, e Taijo fica preocupado de acontecer o mesmo que da outra vez que ele foi eliminado por Tsukasa. Porém Senku permanece tranquilo, pois diferente daquela vez, agora ele não estava sozinho, tendo o reino da ciência inteiro junto dele. Então com o Kohaku na frente, todos enfrentam Tsukasa e Ryoga, enquanto Senku, junto com Chrome e Gen, correm para dentro da caverna. E assim, Senku pega um pouco do ácido nítrico, enquanto Chrome procura por algum material que eles possam usar para se protegerem, ao mesmo tempo que os demais cercam Tsukasa e Ryoga, mas todos do grupo não chegam nem perto de impedir os dois, sendo derrotados. Enquanto dentro da caverna, Senku falha em produzir algum material que servisse como arma. Sem esperanças, Senku pensa que tudo seria muito mais fácil se eles tivessem um pouco mais de ácido sulfúrico. Nesse momento, a sorte aparece com Chrome, mostrando que finalmente achou algo que eles poderiam usar, o ácido sulfúrico que sobrou do que eles usaram na explosão. Então, com os dois ácidos misturados e com um pouco de sabão que Senku tinha feito há um ano atrás, na época que ainda não sabia do que Tsukasa era capaz, ele produz nitroglicerina, o mesmo material explosivo usado para fazer dinamite. Fora da caverna, todos lutam dando tudo de si, protegendo a Caverna Milagrosa, confiando em Senku e na ciência, até que de repente todos veem um avião de papel voando do alto. Na ponta, o pequeno grupo de cientistas colocaram a nitroglicerina, fazendo o papel causar uma explosão gigantesca quando caiu uma distância segura de todos. Apesar do perigo, alguns guardas questionam como eles podem ser atingidos por meros aviões de papel. Porém Ukyo, embora ferida, aponta sua flecha com nitroglicerina na ponta, fazendo todos os homens finalmente se renderem. Tsukasa, percebendo quão poderosa aquela arma é, diz que se eles o atingissem, com certeza irão derramar muito sangue, pois não dava para fugir da área de ataque tão rápido, e ele sabia que Senku não iria arriscar se ferir ou ferir seus amigos. Então Senku diz que seu
interesse de fato não é usar nitroglicerina nele, e sim negociar. Ele diz que Gen contou que conheceu ele pela primeira vez em um programa de TV. No mundo antigo, Tsukasa participava de programas e várias lutas, conseguindo a fama de primata mais forte do colegial, o que não parecia fazer o estilo dele, levando Senku a entender que ele fazia tudo aquilo por dinheiro, para tentar salvar sua irmãzinha que ainda estava viva. Em um flashback, vemos a irmã de Tsukasa chamada Mirai, que estava em coma no hospital, e para salvar ela, desde criança, Tsukasa começou a participar de lutas para conseguir dinheiro, vivendo com essa vida até o mundo ser petrificado. Senku então disse sua oferta, usar o ácido nítrico para tentar curar Mirai, assim como ele curou seu pescoço quando Tsukasa o quebrou, mas em troca, Tsukasa terá que prometer dar trégua. Pela sua irmã ele aceita e todos comemoram a vitória. Eles pegam um ácido nítrico e partem pro hospital que Mirai ficava, apesar de Tsukasa deixar claro que não mudou de objetivo e que aquilo não passava de uma trégua. Chegando lá, eles cavam até finalmente encontrarem Mirai enterrada. Senku se prepara para reviver ela, mas Taiju lembra que eles renascem nus, então Yuzuriha rapidamente faz uma roupa para ela. Em seguida, Senku joga o fluido de reviver e a pedra em Mirai começa a se quebrar, com todos torcendo pro plano dar certo. Felizmente, como previsto por Senku, o fluido cura o cérebro de Mirai, fazendo ela acordar. Apesar do tempo longe de Tsukasa, ela reconhece seu irmão e pergunta quanto tempo ficou dormindo. Ele diz que ela dormiu durante 6 anos e mais alguns milhares de anos, se emocionando por finalmente ver sua irmãzinha. E Kohaku vê semelhança com Tsukasa, pois ela, assim como ele, lutaram por anos pela vida das irmãs, mesmo sem existir cura para elas. No dia seguinte, Ryoga chama Mirai para se limpar no rio, pois ela estava com pedaços de pedra no cabelo, e Tsukasa vai junto. Assim que eles saem, Chrome percebe que estava faltando alguns dinamites que eles fizeram. Yukio diz que somente uma pessoa podia ter roubado os dinamites sem que ele escutasse, Homura. Enquanto isso, Suika vai até Homura, que estava sendo mantida presa com um amigo de Magma de guarda. Mas chegando lá, ela encontra ele desmaiado e descobre que Homura tinha fugido, e vemos que Yu foi quem soltou ela. De repente, todos escutam um dinamite explodindo e eles percebem que veio justamente da Caverna dos Milagres, que agora estava enterrada graças a Homura. Porém, ela não fazia nada sem receber instruções de Ryoga. Então Senku corre para alertar Tsukasa, que se afastava da sua irmã para ir ver da causa da explosão. Nesse momento, Ryoga aproveita para atacar a inocente Mirai e Tsukasa corre para proteger ela, entrando na frente da lança, se ferindo gravemente. Ryoga explica que jamais derrotaria alguém tão forte como Tsukasa, pelo menos enquanto ele não tivesse algo ou alguém para proteger, e após dizer isso, ele solta o corpo de Tsukasa no rio e Senku corre para segurar ele, mas Ryoga o derruba, fazendo os três caírem. Algum tempo depois, os três chegam à margem do rio e Ryoga explica que já tinha confirmado onde a correnteza iria levar eles. Embora a queda do rio não tivesse machucado eles, Tsukasa não iria sobreviver porque seu pulmão tinha sido perfurado com sua lança. Ele explica que jogou eles do rio para falar com Senku a sós, pois assim como Tsukasa, ele acredita que o fenômeno da petrificação veio para selecionar os humanos. Mas diferente de Tsukasa, que queria um mundo onde não existisse exploração, Ryoga já confessa desejar deixar viver apenas os melhores humanos, o que inclui Senku, e pede para os dois, juntos, dominar o mundo e selecionar as pessoas que irão reviver, e ameaça Senku para ele aceitar o acordo. Senku começa a jogar pedras em Ryoga, até tacar vários pássaros petrificados para cima dele, que revivem em seguida com o fluido que Senku tava nas mãos. Tsukasa aproveita para dar um soco em Ryoga, lembrando que prometeu proteger Senku quando ele o reviveu, e diz que é o momento dele finalmente cumprir sua promessa. Afinal, Senku cumpriu a sua, mas ele diz que os dois irão lutar juntos, como uma dupla, unindo força e ciência. Ryoga ataca os dois, mas enquanto Tsukasa segura ele, Senku joga pólvora em seu pé, e quando Ryoga percebe, já tinha caído na armadilha. Ele usa sua capa para apagar o fogo que surgiu com a pólvora, e Senku alerta ele que poderá o eliminar com apenas um dedo, mas ele não dá ouvidos e golpeia Senku, que cai no chão. Tsukasa então volta a lutar com ele, mas acaba com a lança em seu pescoço. Nesse momento, Senku aproveita para aproximar seu dedo em Ryoga, fazendo ele perceber finalmente que Senku estava com um taser no dedo, que usou para acender a pólvora. Ele explica que com o celular que foi quebrado, ele pegou o taser e a bateria, que foi um excelente escudo para ele. Em seguida, Tsukasa segura Ryoga para Senku dar um baita choque nele, terminando com os três caídos no chão. Homura vê Ryoga caído e vai socorrer ele, mas Kohaku e os outros a impedem e ela e Ryoga são capturados. Senku então mostra que estava bem graças à sua proteção e diz que Ryoga deve ficar presa até a civilização voltar ao normal e ele ser julgado. Kohaku fica feliz que finalmente acabou, porém Senku diz que o trabalho tinha acabado de começar, pois eles ainda tinham um reino de ciência inteiro para ser construído naquele mundo de pedra. Agora com o vilarejo junto com o exército de Tsukasa, todos trabalham pela ciência e para reviverem todas as pessoas, incluindo as que Tsukasa quebrou, como o mangaka que ajudaria Senku a trazer de volta todo o entretenimento que ele prometeu pro povo do vilarejo. Até mesmo Yo resolve entrar pro reino da ciência, onde é bem recebido, pois quanto mais ajuda melhor, afinal eles tinham muita estátua para montar. Em
enquanto Tsukasa, embora ferido, se esforçasse para contar todos os lugares onde ele destruiu as estátuas, deixando claro que se lembrava de todas elas, enquanto Taijo ia até os lugares e recolher os pedaços. Mais tarde, finalmente Chrome avisa para os idosos que ficaram no vilarejo que eles venceram a batalha sem nenhum ferido, pelo menos do lado deles, se lamentando por Tsukasa, embora tenha fé que Senku vai dar um jeito de salvar ele. Enquanto isso, Senku planeja fazer uma super cola para fechar a ferida de Tsukasa, apesar que isso só faria eles ganharem tempo, porque não iria curar o ferimento interno que ele recebeu no seu órgão. Vemos que Homura e Ryoga já estavam presos em uma prisão separados e Kohaku chega para trazer alimento a eles e diz que Tsukasa vai viver. Ryoga fala que não tem milagre que o cure, porém ela responde que não tá contando com milagres e sim com Senku e a sua ciência. E ela estava certa, pois de certa forma Senku tinha encontrado uma solução: petrificar Tsukasa para curar ele com o fluido de reviver, para ele receber os efeitos regenerativos do processo. Porém ele ainda não sabia como petrificar alguém e Tsukasa provavelmente não sobreviverá tempo suficiente para ele descobrir. Então no dia seguinte, o reino da ciência começa o novo passo da evolução: construir uma geladeira para congelar Tsukasa. E claro, poderiam congelar comida também, embora Senku pense em usar o sistema de petrificação para preservar os alimentos e ainda se livrar de germes utilizando o desastre da humanidade a favor de todos. Mas o primeiro uso da geladeira construída será para preservar a vida de Tsukasa. Senku puxa assunto com ele até ele cair no sono e ser colocado na geladeira, onde ele ficaria até Senku encontrar uma maneira de salvar ele. Sua irmã se despede dele, prometendo que irá o proteger assim como ele a protegeu enquanto ela dormia. E assim, depois de um tempo, com várias pessoas já tendo revivido pelo fluido, Senku reúne todos para dizer que a principal missão deles agora era descobrir a causa da petrificação. Afinal, se houve algum tipo de ataque, a humanidade não iria sobreviver uma segunda vez. Para isso, eles terão que ir até a origem da Luz Verde, o outro lado do planeta. Mas antes terão que construir um navio para poderem embarcar nessa longa jornada pelo mundo, que vai revelar o mistério por trás da petrificação para eles poderem usar a favor da humanidade através da ciência. E aí galera, quer ver uma continuação desse anime? Então já deixa um gostei aqui embaixo e caso você ainda não for, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos e as continuações, beleza? Valeu galera, se cuidem!